Olá, olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Nossa live de segunda-feira já vai ficando tradicional, já é a terceira seguida com nossa amiga Mônica, direto de Portugal. Daqui a pouquinho ela tá entrando. Vamos falar hoje sobre empreendedorismo, né? Diante de crise, vale a pena empreender, não vale? Você que está querendo empreender, você que já empreende, como é que você está lidando aí com o seu negócio? Fazendo uma gestão financeira adequada. Gabriel, boa tarde. Obrigado aí pela presença. E Gabriel lá do Hub, se for, responde aí com um sim para saber que é você. Nunca mais nos falamos. Como é que estão as coisas? Opa, Mônica já já desculpa, já está entrando. Fazendo nossa conexão direto com Portugal. Olá, boa Boa noite. noite, dona Mônica. Como estão? E aí, Como vai? tudo bem, Carlos? Conexão direta Brasil-Portugal mais uma vez. Muito bom, tá na terrinha. E eu falando sem o fone, esqueci que tinha colocado o fone. Não sei nem se Gabriel me ouviu. Edênia, minha amiga, boa tarde, seja bem-vinda. Boa noite, dona Mônica, como estão as coisas por aí? Pois é, estamos evoluindo ainda, né? Estamos entrando agora na Nosso encontro que fase. já tá ficando habitual, terceira segunda-feira já. Pois é verdade. Obrigada pela oportunidade. É muito bom estar com vocês aí. A gente se sente mais próximo, né? Apesar de ser virtualmente, né? Que está sendo um grande desafio para os dias de hoje, né? É Mas aprendizado, né, também. parece até que tivemos outro dia, foi outro dia que tivemos aqui juntos, né, o Carlos? E passou muito rápido, né? Passa rápido. Uma semana foi rapidinho. O Sem prazer é nosso, dúvida. Edênia. Seja bem-vinda, minha amiga. Edênia é uma Obrigada, consultora aqui Edênia. também de primeira linha aqui da Terra. Estamos até Muito desenvolvendo bom ver a algumas nossa turma aí parcerias. dos potenciais aí, né? É, Estamos aí num desafio único, né? Todos tendo que se reinventar nesse processo, né, de descobrimento, né, não só das questões inerentes à própria epidemia, né, do próprio vírus, né, mas em relação às preocupações de não só permanecer vivo, né, a sobrevivência nesse interim, mas a sobrevivência dos negócios também, né, de como a é. gente dá continuidade aos sonhos, levar a cabo aí todos né, o potencial para empreender, de criar novas oportunidades, porque as oportunidades estão diante dessas crises, né? É. Aproveitando até que você comentou isso, teve um comentário aqui nos stories, né, na pergunta, mandaram assim, o que você está fazendo nessa quarentena? O que é que você responde Essa é aí para para mim ou para essa, mim? essa pessoa? Tava geral, né? Responda aí que depois eu respondo. Não, eu vou responder logo que a minha eu resumi. Trabalhando, trabalhando e trabalhando, seja profissionalmente, seja em casa. Que a gente já faz, né, as coisas agora mais do que nunca, haja coisa, né? Com as crianças em casa e tudo. Aí é que o negócio aumenta de proporção. Mas já estava acostumado também no trabalho home office, né? Então a gente já vai fazendo essa divisão, né? Trabalho, coisas de casa e vamos tocando. E você? Então, o que é que você pode responder aí para essa pessoa Fantástico. curiosa? Então, os meus desafios, além das questões domésticas, né, porque também são desafios novos, né, porque a gente fica preocupado com tudo, né, a rotina é totalmente modificada em relação aos cuidados pessoais. Eu tenho um cãozinho, né, e tenho que levar o cãozinho, ele não entende o que que é o vírus, né, então é difícil fazer ele entender isso, né? Mas tenho que levá-lo também para passear, porque senão ele fica um tanto quanto estressado, tem as caminhadas, né, que tem que fazer rotineiramente, então esse é um desafio maior, né? E E tá a conseguindo dinâmica sair com ele?
Sim, eu Sem o saio. celular, né? Para o governo não lhe rastrear. Isso, de fato, estou tomando esse cuidado. Mas aproveito para tomar sol, né? Porque tomar sol hoje é um grande desafio para nós na Europa. Em parte, em Portugal, nós somos privilegiados porque temos, até que temos bastante sol aqui. Mas essa rotina da caminhada, de levar o cão, né, é um desafio também para nós, né? Mas dentre os procedimentos, né, ligados ao próprio negócio, acabo destinando mais tempos para atuar na internet, né? Porque eu trabalho também, faço operações de trade, né? Em termos de internacionalização, tem que apoiar algumas empresas que estão na dinâmica de se redimensionar também em função da realocação de recursos financeiros, que esses são os desafios do nosso dia a dia, as contas a pagar, com que tipo de incentivos nós podemos contar, que isso também uma das tarefas que nós temos que fazer, redimensionar o nosso caixa, né? Sim. Essa questão financeira não é algo fácil de se fazer em momentos de layoff, né? É um desafio à parte também com a parte contabilística, né? Contábil da empresa. As contas a pagar, muitas delas você tem que se virar nos 30 para poder ter aquela expectativa, será que serão 2 meses, 3 meses, né? Com que tipo Escolher de as contas que vai investimento pagar. escolher as que vão pagar. Enquanto temos o desafio de permanecer vivos, né, para assegurar que todos os contratos vão ser respeitados, né, É, e conseguiremos entregar os resultados as quais foram as propostas iniciais. E um dos desafios maiores que eu acho que eu ultimamente tem sido muito oportuno, porque tem ajudado o meu país também no sentido da questão da aquisição de equipamentos e para o combate à epidemia aí no Brasil. Então, sim, isso tem sido um desafio único, né? Porque existe uma concorrência centrada nesses parceiros na China, então tem sido algo assim bastante estressante nesse dia a dia, né? Algo que eu nunca vivenciei antes, né? E estamos aí numa sobrecarga fora do comum, né? De não sabermos corretamente como que as receitas se vão continuar, se não vão, e você tem que redimensionar o negócio para as novas demandas, né, que vão concorrendo com o teu dia a dia. sim. Você soube, deixa eu dar um abraço aqui, Deiró, Tadeu, Chantel, obrigado aí pela presença. Você soube de uma história aqui do Maranhão que era a terceira ou quarta vez já que tentava importar os respiradores, acho que eram 100 respiradores, e das outras remessas tinham sido é, bloqueados, né, pelos Estados Unidos, uma outra pela Alemanha. Você soube dessa história? Sim, sim, eu estou acompanhando. Inclusive, esse meu trabalho é exatamente para poder fugir desse risco, né? Garantir que essas entregas sejam feitas através de uma rede de parceiros que nós temos aqui em Portugal e aí no Brasil. É um desafio único, né? Realmente não tem nada. É difícil até falar, né? Porque a gente fica emocionalmente até um pouco abatido, né? Diante dessas circunstâncias, né? Que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? É E a verdade. cada vitória a gente levanta uma bandeira, gol! É a bandeira do Brasil, né? Nós temos que conseguir avançar no sentido de que mais vidas sejam preservadas, né? E que de fato esses equipamentos cheguem nas mãos de quem realmente Acho que deu uma está travadinha. precisando. Mônica, É, conexão às vezes.
Então, o desafio maior é tornar essa operação. Você está me ouvindo? Deu uma travadinha, agora tá voltando, mas tinha dado uma travada, você retoma por gentileza? Você estava falando que era a satisfação, né, de mais vidas serem salvas, né? Tem esse Sim, lado, e né, que essas humanitário. operações, elas de fato, elas se constituem nos times em que os gestores estão contando com esses equipamentos para salvar vidas, né? Isso para nós é Sim. o nosso maior desafio hoje, né? Diante também dessa questão do achatamento da curva, né? Então, não é uma propaganda, mas a quarentena é algo necessário. Nesse momento, nós precisamos, acima de qualquer coisa, priorizar a vida, né? E garantir que as pessoas estejam também sendo protegidas nesse campo da imunidade dentro de casa, porque nós nunca passamos por algo assim, né? E a economia ela vai ser afetada de uma maneira ou de outra, né? Isso nós sabemos, mas sem a vida não, não há economia, né? Esse é o ponto, eu acho que esse é o nosso maior desafio. Hoje eu posso falar com um pouquinho, não só em função de estarmos 4 horas à frente, né, no fuso horário, mas também porque nós estamos passando pelas dores um pouquinho antes do Brasil, né? Então, apesar da gente estar entrando nessa fase do faseamento, né, em que alguns países, cada país está tomando algumas atitudes diferenciadas, né, em relação a essa questão da liberação para o trabalho. Aqui em Portugal ainda está muito restritivo, né? Só alguns setores que estão voltando, alguns prioritários, atendimento em creche, para poder apoiar os pais que têm crianças pequenas, né, que precisam retornar ao trabalho, né, sair do lockdown. Algumas atividades do comércio também estão voltando, mas com sérias restrições. E tudo isso está sendo alvo de estudo, né? E gestão, acima de qualquer coisa. Portugal está sendo um exemplo nesse sentido, apesar de ter que pagar um alto preço em relação à questão econômica. É algo que está sendo discutido, está em pauta. E hoje essa live ela é extremamente interessante para que a gente possa discutir também esse aspecto do que os impactos dessa epidemia sobre os pequenos negócios, né? Em que as pessoas precisam trabalhar, porque senão elas também não têm como, né, se manterem, né? E manter a sua Quais imunidade são as alta também nesse alternativas? período, né? Então, uma das expectativas é que isso acabe rápido, mas a gente sabe que isso pode ainda perdurar por um longo tempo. E é isso que a gente tem que fazer. Hoje as iniciativas estão surgindo e eu vou compartilhar com vocês agora é o fato de que estão sendo lançadas algumas plataformas aqui em Portugal para em campanhas para facilitar com que as empresas tenham recebíveis antecipados. São plataformas vendendo vouchers com essa perspectiva de você retornar aos restaurantes num futuro próximo e você ser descontado desses valores que você está colocando na plataforma. Eu acho isso uma Ah, ideia bacana. genial, achei fantástico isso que surgiu. Isso vai de encontro a uma campanha que o próprio Sebrae nós fazíamos aí no Brasil, né, para favorecer a economia local, a economia dentre os bairros, né, para que isso seja algo sustentável, mesmo nesse período em que a gente prevê que a quarentena ela vai ser faseada, ela pode ir e voltar, até isso pode chegar até a 2 anos nesse processo. Então, é importante que as cadeias locais de fornecimento elas se mantenham, os negócios familiares, os negócios locais, porque um vai ajudando ao outro. Essa é a grande lição de aprendizado
nesse momento, né, com essa epidemia. É Então, verdade. nós Mas aí, precisamos nos sim. fortalecer como economia e utilizando algumas plataformas nesse sentido também, não só para ir no sentido também de otimizar a distribuição de recursos. Um problema que nós tivemos aqui, que eu acredito que talvez ocorra também aí no Brasil, é o fato de que o governo sempre garantiu com que a produção familiar, né, por exemplo, de frutas, fossem levadas para as escolas diretamente. E como as escolas ficaram sem aulas, né, eles não tiveram para quem escoar essa produção. Então, as associações de bairros estão se organizando também nesse sentido, com plataformas online para entregas inteligentes, né? Por exemplo, entregas de produtos da safra atual, né? Envolvendo frutas, legumes, né? Para refeições semanais, por exemplo. Isso sendo entregues na casa de idosos, por exemplo, em distâncias curtas, por exemplo, né, em que você possa atender uma gama de populacional pequena, mas que você consiga otimizar isso até de repente integrada com outras plataformas, né? Como o que está acontecendo aqui, né? O Uber Eats está atendendo esse tipo de proposta também, por exemplo. Então, a inovação, ela chega num ponto que ela requer que você, né, otimize esses recursos, integre essas plataformas, né, para que esses recursos cheguem em tempo hábil, né, e garantam essa microeconomia, né, local, né, dos bairros. Até porque nós, por exemplo, passamos por um problema agora recente que nós não poderíamos fazer compra num bairro nas proximidades, por exemplo. Essa restrição fez com que você só comprasse dentro do seu próprio bairro, por exemplo. E essa solução ela facilita nesse sentido também. E pode ser que a gente venha a ter algumas restrições suscetíveis ainda nesse aspecto comunitário, né? E os munícipes e os autárquicas é que vão gerenciar esses dados junto com a Secretaria de Saúde para ver em que time que isso vai ocorrer. E os negócios têm que se readequar com essa visão, né? Porque as demandas elas estão aí, né? As necessidades são inúmeras. Nós aqui temos muitos idosos que moram sozinhos, né? E requerem esse tipo de serviço, né? De entregas, por exemplo, porque eles não podem sair à rua, né? E são oportunidades, sem sombra de dúvida. Isso. Pessoal, dá um retorno pra gente aí se tá tudo ok, imagem, som, de vez em quando tá dando uma travadinha aqui, imagem de Mônica. Aí só escreve aí pra gente no chat se é só comigo aqui ou se tá tudo legal aí pra vocês. E já viram que o conteúdo tá bacana, né? Então, aperta o aviãozinho, chame os amigos, empreendedores que você conhece ou quem tá querendo empreender para participar Olha aí com quem a tá gente aí. da live, Legal, porque o Vaninha. Obrigada conteúdo tá por muito vê-la. legal. Uma coisa interessante que nós estamos aqui Oi, também. Mônica, travou. Retorna aí, por favor. Travou. A Chantel comentou que tá ok. Seu. Oi. Então, Carlos, uma outra oportunidade que nós estamos vendo crescer aqui também. Você volta aí um pouquinho, por favor, porque tinha travado. Pelo menos para mim aqui eu não estava te escutando, estava congelada a sua imagem. Aí só Ah, antes de legal. você continuar, deixa eu só fazer um parêntese. Você comentou dessas ações aí. Aqui também no início a gente teve umas ações mais fortes, ainda continuam, né, existindo a de apoio ao pequeno, para se preferir comprar do pequeno, em virtude das grandes empresas, obviamente, terem mais fôlego, conseguirem passar por esse momento, né, de uma forma menos
com menos dor, vamos dizer assim, do que o pequeno, né? O pequeno para sobreviver por 2, 3 meses sem vender é complicado, né? A gente sabe que a maioria não tem reserva, não tem capital de giro suficiente, então se começou uma campanha nesse sentido e é muito válida, muito, muito bacana, né? Conseguir ter essa adesão, esse engajamento das pessoas em comprar do pequeno negócio. Não está nesse nível, como você comentou aí, de estar restrito ao seu bairro, ali à sua região, mas o incentivo, o estímulo a se comprar do pequeno. Inclusive, quem estiver participando, que souber de alguma ação bacana, também comenta aí para a gente no chat aí para atualizar, para que mais pessoas saibam também. Aqui já desenvolveram aplicativos para concentrar, congregar pequenos negócios também para você comprar dali naquela plataforma e que aí vai ajudar, né, também esses pequenos, mas são ações mais isoladas, né? Não tem talvez num âmbito tão grande quanto que você colocou daí Portugal, mas é bacana que já existem as iniciativas e a gente vai tentando levar por esse caminho para ajudar os pequenos negócios a se manterem durante esse período que a gente não tem ideia, né, de quando vai acabar e como é que vai estar retomando, né? Então é importante poder ajudá-los nesse sentido. E agora tem uma ação aqui também interessante que eu vi esses dias, que é para não demitir, que grandes empresas, inclusive, estão participando. Não sei se como é que está essa repercussão aí, mas como surgiu aquela hashtag, né, de não demita, exatamente para tentar manter os empregos, né, para que não haja essa avalanche de pessoas desempregadas na economia. Então também é outra iniciativa interessante, né? Não sei como é que está isso por aí. O incentivo é sempre nesse sentido, né, de garantir que as empresas retomem. Existe uma expectativa, inclusive por parte do próprio governo, né, que a partir de junho a economia deve retomar em vários aspectos. Inclusive eles já estão falando, inclusive, de manter o turismo local, né? De manter o turismo local aqui, Carlos. Então, assim, nem que seja para os próprios portugueses desfrutarem disso. Mas tudo isso vai ser definido com clareza em função dos resultados, né? Obviamente, dessas próximas semanas do faseamento, né? Se os números continuarem nessa expectativa, né, de manter a curva, né, e dentro das condições que o sistema de saúde possa atender, isso é muito importante para a recuperação da economia, né, e do próprio E PIB, que saber os teve um próximos passos, né? abatimento. Como é que vai se planejar daí para frente, né? Sim, e toda a iniciativa ela é muito bem-vinda, né? Aqui em Portugal, imagino que aí no Brasil também, né? No sentido de promover aí negócios que tenham essa sustentabilidade baseado nesse pior cenário, né? Uma das ações que nós também estamos fazendo aqui em Portugal é apoiando as mulheres que estão dentro de casa, né? Então, tem muitas mulheres que conhecem, sabem costurar, elas estão fazendo máscaras, né? Inclusive para que esse uso das máscaras se torne algo facilitado, né? Tanto agora indo para as escolas, para as creches, as crianças comecem a usar também, né? Porque é um mecanismo importante, né? É um instrumento importante para diminuir o contágio. Então, isso também está favorecendo essa economia local. Então, as próprias plataformas de Facebook estão sendo para trocar entre os grupos WhatsApp, enfim, né? E isso também, não, embora a gente veja a carência que a gente não tem isso disponível, né? Só a área de saúde que tem ainda temos essa dificuldade aqui, Portugal ainda tem muita dificuldade nesse sentido, que até porque por conta de que as estruturas fabris elas estão sendo redimensionadas para atender essa demanda de vaso, porque eles enxergam que o uso de EPIs,
né? Vestuário adequado para proteção vai ter que ser direcionado para várias áreas poderem estar operando, né? Os serviços sendo ofertados, as pessoas vão ter que estar protegidas para trabalhar com o público. E tudo isso faz parte de um programa de segurança, né, sanitária, mas também de proteção à economia, a economia individual e a economia coletiva. A Dani até está comentando aqui sobre o processo de seleção. Eu ia até falar mesmo que houve um edital do governo, até para esse ajudar, né, as microempresas e as pessoas físicas, né, como ela colocou aqui, costureiras para fabricar máscara. Inclusive, eu conheço uma pessoa que está fazendo isso, né, ela trabalha com aqueles personalizados, né, canecas, bordados e tal, e nesse período direcionou também para a fabricação das máscaras, que é oportunidade, né? O empreendedorismo é isso, né? É resolver os problemas, é estar solucionando, né, os problemas onde eles estão acontecendo. Boa tarde, Rosa, tudo bom? Prazer ter você aqui. Então, empreender é isso, né, Mônica? É aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade, aproveitar a crise para oferecer soluções e ganhar dinheiro nisso. E aí eu queria até aproveitar esse gancho e lhe perguntar, dentro daquele nosso do roteiro até que eu publiquei, vale a pena empreender diante de uma crise? Qual é a sua opinião, já aquele primeiro ponto ali que a gente colocou, dessas situações todas que você iniciou aí falando? Você acredita que vale a pena empreender nas crises ou só é bom empreender quando está tudo tranquilo, quando não há problemas? Qual é a sua opinião? Eu acho fantástico o fato de que a crise ela te traz oportunidades para você empreender. Eu vejo que empreender é uma questão realmente de características pessoais, né? E muito embora a empreender também seja um processo até, né? Então, muitas das vezes, quem quer montar qualquer tipo de negócio, independente se a circunstância é boa ou não, ele vai estar sempre fazendo isso. E outros esperam que essas oportunidades elas se conjuguem como um cenário favorável. Então, eu acho que vale a pena empreender por ambos os motivos, seja pelas suas Pelo próprias amor, seja na características dor. inatas, né, de empreender, e pela sobrevivência também, porque a economia agradece em função de que haja essa prerrogativa de estabelecer trocas e favorecer a otimização e distribuição dos recursos. Uma outra área interessante que está acontecendo aqui também é de natureza de casa, né? Muitas mães estão se abrindo, dando aulas online, né, de como fazer dentro de casa com os recursos que se tem, né? Alimentação saudável para aumentar a imunidade. Isso tudo dentro do aspecto dando consultoria para outras mães, né? Por exemplo. E eu achei isso incrível, né? Porque muitas nunca nem souberam lidar com tecnologia e estão começando a fazer isso de dentro de casa, né? E Fazendo formando, mentoria. dando cursos online e dando mentoria. É muito interessante isso. E os processos de validação, eles vão sendo estabelecidos, né? Da mesma forma como qualquer startup começa, né? É em função de uma dor Testando. que você testando, né? Porque se o seu produto, aquilo que você tem uma vocação de para poder oferecer, né? Para poder atender uma determinada necessidade, isso vai ser no seu bairro, pode ser no seu prédio, no seu condomínio, no seu meio familiar, na sua rede de relacionamentos. São todos conexões que você pode validar a sua proposta de valor, né? Então, respondendo à pergunta, mesmo na crise, é na crise que você sente de fato se aquilo que você tem para entregar é algo útil.
né, é algo que realmente vai satisfazer a necessidade de quem precisa. Com certeza. E aí disso a gente puxa um outro ponto que é fundamental, como você falou de proposta de valor, que é ver se a pessoa tem esse perfil empreendedor, porque não adianta ser só porque é moda, né? Porque está no embalo ali, ah, não, vou empreender, eu fui, agora infelizmente a pessoa perdeu o emprego, né? Diante dessa situação, a empresa não Sim, teve condições de manter empreender sem fazer um planejamento prévio. Claro, não dá tempo de você fazer algo tão estruturado, mas não, aquela ferramenta que a gente gosta muito, né, que é o Canvas, que é bem sim, rápido, visual, né, e que rapidamente ele consegue testar, tentar validar também esse modelo, como você estava falando, prototipar e ir rápido ao mercado testar e ver se aquela ideia é viável, se o mercado compra aquela ideia, se vai consumir aquela ideia que ele teve, né? Primeiro tirar a ideia da cabeça, colocar no papel, depois tirar do papel e ir para a prática, né? Mas é importante ter, você conhece tão bem aí, que já foi do Sebrae, nossa amiga Edene aí também, as características do olá, comportamento Idênia, empreendedor, né? Se a gente não sim, avaliar corretamente, como acontece, né? Diante das estatísticas que muitas empresas fecham, a grande maioria fecha antes da maturidade, né? Não consegue atingir seu período de maturidade exatamente porque falta naquele potencial empreendedor algumas daquelas características e uma que eu acho que é fundamental hoje, que é fazer o planejamento, que é analisar, acompanhar, ter métricas, né? Nesse período é fundamental para que não coloque os pés pelas mãos, né? E aí no futuro próximo venha a ter problemas, porque se não houver esse planejamento de gestão, financeiro principalmente, a probabilidade dele vir a fechar é muito grande, né? sem dúvida. E você que trabalha, Carlos, com avaliando também essa questão do perfil, é algo que também muitas das vezes é um exercício que nós temos muita dificuldade de fazer no dia a dia, né? E nós estamos tendo essa oportunidade do cenário de o que de fato você tem para oferecer. Você acha Você assim, ah, eu está não dando uma tenho travadinha. nada para oferecer, né? Colocou uma coisa bem legal, né? Geralmente é na crise que a criatividade surge. É isso aí, a gente tem que se reinventar, né? A palavra que eu venho falando é buscar o negócio de outra maneira. Câmbio, Olá, câmbio, terra chamando, terra, terra chamando. olá. Tá me ouvindo? Tá me Cortou ouvindo muito. bem agora? Agora estou te ouvindo. Sim. Foi, deu uma Acho travada. que a Aí eu conexão até está um pouco comentei, a Denia instável. colocou uma frase aqui, né? Que é geralmente na crise que a criatividade surge. Oi? Tá conseguindo? Sim, sim. Hoje acho que a conexão Brasil-Portugal tá dando umas escorregadinhas. Já consegue me ouvir? Olá, Carlos, voltou. Oi, pronto. Falando em criatividade, né? No nosso dia a dia, às vezes é uma correria tão insana que nós não temos tempo para o ócio. E o ócio, ele é crucial, né, para estabelecer para essa criatividade, né? Porque ela parte
do nosso processo criativo, né? O nosso processo como ser humano é um processo de interação com o ambiente. Isso é grande. Um dom que vem no escala, aquela coisa, mas é muito mais trabalho, né? Tem um pouco de inspiração, obviamente, mas é uma habilidade que pode ser aprendida, assim como outras habilidades que a gente tem, porque é exatamente esse repertório que a gente tem que estar ali guardado, que na hora de resolver um problema você traz à tona. Uma parceira lá de negócios, também fomos sobre empreendedorismo. Quer tentar sair e entrar novamente para ver se melhora? Tá conseguindo me ouvir? Olá, cara. O câmbio. Como é que tá por aí, pessoal? Eu e Mônica, voltou? Voltou para mim agora, voltou você. Pronto. Tava Ah, agora só, tá tava ótimo. cortando bastante. Mas a gente Pronto. estava falando sobre a questão do processo Sobre a de criativo, criatividade. né? Isso. Sim, sim. Eu até É, comentei e sobre o mito, né, de criatividade, esses mitos que envolvem a criatividade. então, ainda nesse processo que nós estamos de quarentena, eu vejo que o processo de lives, como alguns colegas colocaram aqui, tem tornado também um pouco obsessivo, né? As pessoas estabelecerem rotinas que estão ficando muito. Vamos ver se fica melhor agora, só no 4G. Tirei o Wi-Fi aqui, vamos ver se ele segura no 4G. Oi, Mônica, Eu vou repetir o Carlos, o que eu estava a falar, que as pessoas por estão favor. estabelecendo, estão tendo algumas dificuldades de estabelecer algumas rotinas, né, para que Sim, tenha esse time para o tempo de ócio, né, o tempo de olhar para dentro, de olhar para si, de fazer essa autoanálise, né, e fazer esse exercício do autoconhecimento naquilo que ele pode projetar o futuro, né? E muitas das vezes as pessoas estão muito naquela expectativa de acumular um monte de conteúdos e não colocar em prática. Eu costumo dizer 5%, né, de inspiração e o resto tem que colocar, o exercício tem que ser feito, né? Embora nós não possamos validar todas as nossas regras, vamos dizer assim, os potenciais que tem de validação, né? Indo para a rua, nós temos que fazer isso de uma maneira inteligente, temos que usar os recursos que temos. Né? Nem que seja pegar o telefone e ligar, né, para ver se aquela operação que você pensou, aquele negócio que você tentou implementar, de fazer uma entrega, de atender uma determinada necessidade, né? Se aquilo de fato resolveu, né? Seja lá uma live, um webinar, seja até para fazer o pão caseiro, né? Como eu estou te falando desse exercício que as mães fizeram dentro de casa, né? Tudo isso é muito válido, né? Nesse aspecto de se reinventar. Pode ser que, de repente, uma habilidade que você venha desenvolver nesse momento, ela te seja muito útil numa dessas ondas que vão surgir oportunidades para você se estabelecer, se posicionar nesse novo mercado, nesse novo cenário. Não quer dizer que tudo que está sendo colocado como conteúdo de formativo é aquilo que você de fato vai usar
mediante uma determinada oportunidade. Como eu trabalho também com negócios de diferentes tipos de porte, né? Empresas de um porte maior, obviamente, têm mais recursos, né? Eu costumo dizer tem mais gordura para queimar, né? Pode errar mais, né? Vamos dizer assim. Mas às vezes não erram, né? E esse é o grande fracasso do processo de aprendizado. E quando você pensa numa estrutura lean, né, enxuta, né, de você criar mecanismo, muitas das vezes você tem que desprender daquele ambiente, né, corporativo para poder, de repente, eu fazer um spin-off para que aquela inovação, de fato, ela possa ter um viés rápido de teste e validação, né, para que tenha um resultado favorável. E muitas das vezes é o que de fato ocorre. Né? As empresas de maior porte podem investir nesses processos de acertar ou errar. Né? E o pequeno, às vezes, não tem esse gás, né? Não tem esse recurso para gastar. Né? E, às vezes, ele tem que usar recursos próprios para poder validar suas premissas. Né? E hoje, como nós estamos num momento cujos recursos são muito escassos, é um desafio único, né, de você dinamizar a tua estrutura de custo, né, para que possa ser estabelecido um tempo maior, né, em que você possa se manter no mercado, né, e Isso poder daí que você aquisitar trouxe é novos bacana das clientes. grandes empresas, que é exatamente para se permitir errar, para buscar esse momento de inovação, principalmente, elas ou estão se aliando ou estão criando startups delas mesmas, né, ali trabalhando em conjunto, né, virando um departamento ou virando até uma empresa independente, mas obviamente ali, né, junto com ela, para que possa desenvolver os projetos, não corra o risco com o negócio principal, né, o que é core business ali da empresa, mas que ela consiga desenvolver em paralelo essa criatividade e inovação. Para não errar naquele negócio dela, ela está buscando outras formas de testar também. Então, fazendo ou parcerias ou desenvolvendo suas próprias startups internamente. Então, isso é muito bacana, isso mostra. Tanto que um dado interessante, né, eu não sabia disso, porque a gente, como aqui a concorrência no Brasil na área de energia não existe, e aí em Portugal é muito forte, né, existe uma concorrência boa, muito grande aí. Quando eu conversei com o pessoal lá do Betaí, me surpreendeu o fato da EDP, que é a empresa de energia daí, ser uma das mais inovadoras. Inclusive, agora eles tiveram uma live recente, acho que a André ia fazer uma live ontem, ou ontem, se não me engano, não terminei nem conseguindo assistir. Então, é uma empresa de um setor que aqui é letárgico, né, é monopólio, e aí não, aí existe uma concorrência, então é uma empresa que é muito inovadora. Né? Então foi um dado assim bem surpreendente saber que uma empresa dessa área, desse segmento, tem essa capacidade de inovação. Eu costumo dizer que é um nível de maturidade que favorece a esses estágios de inovação, né? E dá abertura para que pequenos possam participar também, né? Por conta são grandes barreiras de mercado que são estabelecidas nessas áreas, geralmente. E eu vejo também com bons olhos o que está acontecendo no Brasil. Né? Muitas das empresas, mesmo nesse setor, estão abrindo, né, oportunidades para que haja hackathons, né, para que empresas tragam inovações, startups tragam inovações que possam ser integradas, né, ao portfólio dessas empresas, né, desses ambientes corporativos. E isso é fantástico, esse movimento, né, como ele ocorre, de fato, E porque essas as maratonas empresas de têm mais inovação são muito. flexibilidade, né? Sim. E essas maratonas de inovação são muito legais. Eu tive a oportunidade de ser mentor em duas delas, né? No Hackathon de Políticas Públicas e no Alavanque, que aí já é um pouco diferente, né? Não são aquelas equipes formadas para resolver os problemas que os próprios organizadores colocam, e sim de empresas, né, reais que estão ali. Então, tem um Sim. representante das empresas e aí formam as equipes, né, para resolver os problemas daquela empresa. Então, um processo muito enriquecedor também para a gente, né? Mesmo enquanto mentor, a gente levar um pouquinho da experiência, mas também ver ali as discussões, né? Pessoas
com ideias muito bacanas, né? Normalmente jovens, mas aí sem entrar no mérito da idade, até porque é um outro mito também sobre empreendedorismo, né? Que é a média dos donos de empresa, né? Das startups é de 35 a 40 anos, então não é aquele jovem de 20 anos. É um mito também que existe sobre a idade, mas assim, são muitas ideias inovadoras, muitas ideias interessantes que surgem nessas maratonas, né? Então eu tive essa oportunidade, essas duas oportunidades, foi muito bacana. E aí, por falar nisso, Mônica, você falou de dinheiro também, que é outro ponto importante. Quais os cuidados, né? Você que já tem essa experiência ampla aí desde aqui do Brasil, né? Enquanto também colega aí que já foi do Sebrae, os cuidados no investimento, né? Quanto ao investimento, o que, é que o empreendedor nesse momento precisa ter de cuidado ao fazer investimento, ao buscar empreender, né? Que tipo de atenção ele precisa ter para o capital que ele está empregando ali naquele novo negócio? É uma pergunta muito difícil até de responder nesse momento, uma vez que nós estamos lidando com cenários cada vez mais incertos, né? E a incerteza é algo que veio para ficar no estágio em que nós nos estamos deparando com essas crises, né? Uma após outra, né? Porque é isso que nós vamos encarar, ondas cada vez maiores e enfrentando cenários cada vez mais distintos e mais complexos. E permanecer de pé, né, tendo essa garantia de sustentabilidade, né, de você percorrer a tua trajetória, né, dentro do ideal que você estabeleceu, isso aí vamos dizer assim, né, é o grande diamante, né, que estamos a buscar. Então, os cenários, realmente, hoje é tudo muito incerto, nós estamos lidando com um momento jamais visto em toda a história. Até a própria economia, né, está lidando com isso com um outro olhar, né, com um olhar multidisciplinar, dimensional, com os aspectos envolvendo questões de riscos, né, fatores intangíveis que antes nós nunca pesamos isso, né? Nós tivemos um insight agora, há uma hora atrás, por exemplo, eu peguei uma nota que a cotação do petróleo chegou ao patamar de menos $7 barril. De manhã eu tinha visto que tinha caído muito, estava em $16. Mas negativo, eu nunca vi isso. Uns 3 meses atrás estava quase nos 100, né? Eu chego batendo na barreira dos 100 de novo, né? E aí, 3 meses depois. E isso aconteceu agora. Esse cenário, amanhã, nós vamos ter um cenário global muito diferente do que está acontecendo. Você concorda? Sim, com Do que certeza. estava hoje pela manhã. E empreender diante desses cenários que você não tem previsibilidade é também um desafio maior para quem vai enfrentar esses novos cenários. Então, eu não vou poder enfrentar com o mesmo mindset que eu tinha anteriormente, que era baseado na previsibilidade. A nossa gestão, a partir de agora, ela vai ter que usar de muitos outros instrumentos tecnológicos para nos facilitar o processo de tomada de decisão. Para isso, eu vou ter que começar a projetar, não em função do meu passado, como eu fazia anteriormente para inovar. Bem, eu sempre media as faces de mudança em função da gestão dos paradigmas que eu ia fazendo ao longo do meu caminho, conforme aquele ambiente, aquele cenário que era previsível. E a partir de agora eu não tenho mais isso. Eu estou diante de uma ruptura completa, onde o meu modelo de gestão vai ter que ser pautado num cenário cada vez mais complexo, né, com naturezas de tempo que eu também desconheço, mas que vai ter uma frequência de mudança muito, muito intensa, sem um padrão.
ou com alguns padrões. Por isso que a inteligência artificial ela pode vir me ajudar também com alguns instrumentos orientados para essa natureza dos cenários em que eu vou estar sendo exposta em termos de empreender ou de investir em algum tipo de atividade, né, que vai estar suscetível a esse ambiente de negócio. Imagina que vamos supor, o sistema financeiro ele vai ter que ser redesenhado. A economia também ela vai ter que ser redesenhada em novos padrões, né, ou de fundamentos econômicos que venha sustentar a nossa necessidade para a sobrevivência, porque a economia ela só existe em função da vida. Se não temos vida, não há motivo para ter economia, percebe? Então, esse é o grande desafio que faz face a toda a forma de organização ou de investimentos que vamos ter que começar a ter esse novo olhar. E muito mais do que o técnico, é o comportamental que vai fazer diferença, né? Você trouxe muito bem, essa mudança de mentalidade é fundamental. Né? Não tem como você ter os mesmos resultados se trabalhar da mesma forma, né? Se tiver as mesmas atitudes, é impossível você ter outros resultados, ainda mais com esse cenário de incerteza que a gente vive, que daqui para frente as decisões já eram assim, né? Já estavam ficando cada vez mais rápidas e agora mais dinâmicas ainda. Né? A tendência é que sejam cada vez mais dinâmicas, cada vez mais. Elas precisam ser assertivas. Né? Não tem tempo de errar, como você tinha falado um pouco antes, né? O pequeno não tem esse tempo, não tem esse fôlego para errar. Então precisa estar antenado cada vez mais, né? Buscar esse apoio da tecnologia para ajudá-lo na tomada de decisão, mas a mudança de mentalidade é um ponto crucial. Né? Sem isso, pode ter o melhor produto, a melhor tecnologia que não vai resolver, concorda? Concordo plenamente. E o fato de que o planejamento vai ser fundamental para esse tipo de atuação, né? Até por conta de que eu vou começar a trabalhar mais com dados que eles vão estar, vamos dizer assim, num nível, numa quantidade e frequência muito dinâmica, né? Onde eu vou precisar adequar o meu modelo de planejamento com uma orientação não com dados estatísticos estáticos, né? Eu vou estar Frios, trabalhando né? sempre agora com um olhar muito mais um olhar muito mais complexo em função das mudanças que vão estar diante de mim e com que tipos de mudanças que eu vou conseguir trabalhar o meu escopo. Eu tenho que ter um, um meta, um metadados, um conjunto de dados, né, para que eu possa projetar algum tipo de negócio por um tempo, por um ciclo pequeno ou por uma dinâmica maior de funcionalidades que venham ser atenuados os riscos, né, desse processo de mudança do cenário, que são as bases para os sistemas estocásticos, né, que não são determinísticos, né, onde eu trabalho com previsibilidade. Eu vou estar Não trabalhando me fala sempre agora, estocástico não, que isso me lembra day trade, isso me lembra a bolsa e dá dor de cabeça. Não fala isso não. mas eu vou estar trabalhando realmente com sistemas mais complexos. Mas a natureza é baseada em sistemas complexos. Então, isso vai estar muito mais harmonizado, né, com o meu ser, né, a forma como eu fui projetada para criar, né, como cada um de nós, do que parece isso muito distante do nosso processo de formação ou de deformação que tivemos, que a gente tem, nós fomos formados, né, para pensar em caixas, e a gente agora temos que ter uma abstração para pensar fora da caixa, para cenários completamente caóticos,
Cada vez mais Tem que calma. desconstruir, né? A gente tem que desconstruir. Primeiro, Pra, como primeiro. Alvin Toffler já dizia isso, né? Que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem reaprender a aprender, né? Então, a gente precisa desconstruir todo esse modelo que existia. Isso dá outra live, viu? Esse tema aí Sem dúvida, é dá uma outra fantástico live. É um isso. tema fascinante, né? Eu também adoro esse tema. Ó, a Edenia está Até perguntando pegando, aqui. isso que eu estou Sim, vendo. tá vendo? Edênia, respondendo essa questão, o planejamento estratégico ele não é absorvido pelo planejamento tático e operacional. Essa vertente que eu estou apresentando agora é só um dos modelos estratégicos que nós temos para desenvolver o planejamento, né? O planejamento tático e operacional ele é um O desdobramento apenas. desmembramento. Sim, sim. São estratégias diferenciadas. Quando trabalhamos com esses tipos de sistemas, né? Sistemas caóticos ou sistemas complexos. Mas Não talvez está uma coisa muito técnico, importante. né, Carlos? Mas talvez uma coisa importante aí seja o desafio de gerir melhor ainda as pessoas, né? Talvez o grande desafio para as empresas, além, né, do desafio tecnológico, como você já comentou, é uma pena que a gente já está nos 4 minutos finais, não dá muito para a gente se estender. Mas a Fica Dênia para uma também é da área próxima de. live, eu acho que é uma boa Já é ideia. um gancho aí para a gente puxar nesse tema da gestão de pessoas, né? Inclusive até Sem dúvida. estava arquitetando aí com a Edenia para a gente fazer uma nessa linha também, que ela é da área, mas esse desafio que as empresas vão ter em gerir. Eu quero agradecer a turma. Será que no finalzinho a gente ia ficar sem sua despedida? Imagina, foi um prazer enorme poder contar com vocês, com a presença aí de vocês. Esses insights são fabulosos para que a gente possa compartilhar também, não só o nosso conhecimento, mas também insights para que outros possam também, né, se engajar nessa proposta de empreender, não é isso, Carlos? Isso. Com todos os. Não é que a gente não queira que as pessoas empreendam, não, mas precisa empreender com cuidado, né? Tem que ter muita cautela Sim. para Ser muito não. assertivo, né? Isso. E não perder, Tomar né? Digamos decisões assim, com que. inteligência. Isso. E aquela graninha que recebeu ali terminar botando a perder, né? Que às vezes é aquela de uma vida inteira, então tem que ter todo o cuidado, né? Todo o planejamento para que possa ver realmente se o caminho é esse do empreendedorismo ou se é ser um intraempreendedor, que é um empreendedor dentro da empresa. Então tem vários caminhos, né? Não é porque muita gente está indo no viés do empreendedorismo que você também tem que ir, né? Primeiro você tem que avaliar se o seu perfil é esse. Ah, eu ganhei uma fã aí, viu, Mônica? A Dênia disse que é Opa! sua fã. Mais um? Ai, que fofa! Eu que sou fã de vocês. Eu amo poder estar falando com o meu povo. E eu espero poder estar levantando a nossa bandeira sempre que for possível. Joia, obrigado, Mônica, mais uma vez Obrigada pela a vocês, sua uma boa noite para todos presença, e um pela beijo no sua coração de todos aí. disponibilidade. Ah, e Fico à aquele disposição. aquele colega lá da Austrália tá trabalhando, sabe com o quê? Tá vendendo acarajé lá na Austrália também. É mesmo. É Você uma ficou coisa de me até que eu tinha passar o brincado com o contato Geisa uma dele vez. depois. Eu disse a ela que era uma boa a gente vender acarajé na Europa, né? Diz Brincando, mas para aí ele tá que eu dando tô. certo. Na Oceania, Diz para ele que eu vou mandar tapioca para lá, se ele quiser. opa, já pensou? Fala com Montar ele. barraquinha dos produtos brasileiros lá, baianos e É brasileiros. isso. Pessoal, Olha, muito Carlos, mais obrigado. uma Oi. live aí na área de dinâmicas humanas. Quando a gente puder falar sobre isso, é bem Pronto, interessante, viu? ótimo aí, ó. Tenho muito Mandem prazer em sugestões compartilhar. também do que vocês querem ouvir aí que Mônica fala. Manda aí no direct pra Por gente, né? favor. Segue Mônica, aí tem o endereço dela.
Segue ela, manda as sugestões também de conteúdo, são sempre muito bem-vindas. Obrigado a todos pela participação, pela presença. E semana que vem, segunda que vem, a gente se encontra de novo, né, Mônica, aqui. E amanhã eu tenho uma live com uma fonoaudióloga, a gente vai falar sobre essa questão da comunicação, principalmente nesse momento, né, de muitas lives, muitas reuniões de empresa, então vai ser bacana. Se você puder participar, Mônica, nesse mesmo horário, 17 horas aqui, 21 horas aí, vai ser bacana também. Beleza? Conte comigo. Um abração, até amanhã, boa então, noite Carlos. aí Um abraço você, para boa noite a todos. todos, 18 horas.